Vamos lá então, vamos à mensagem, ó. Mais importante que prata e ouro, mais importante do que se tornar, às vezes é o sonho de alguns, né? Se tornar uma celebridade, mais importante do que se tornar um influente, é você, hoje, ser moradia, residência da pessoa linda e magnífica que Jesus, ao subir, prometeu enviar. Nome? Espírito Santo. Espírito Santo. Porque a prata e ouro não te será útil na tua morte. Posso citar aqui uma celebridade, né? Pode-se dizer, e com convicção, o maior comunicador do Brasil, né? Empresário, empreendedor, Silvio Santos. Prata, ouro, fama. Mas nada disso foi útil depois que os seus olhos se fechou para este mundo. Agora o Espírito Santo, ele será a doce companhia na vida terrena do pecador perdoado. Já vos direi como você pode receber o Espírito Santo. Ele não te deixará só, mas nos momentos de perseguições, de acusações infâmias, ele será o teu paráclitos, que quer dizer o teu advogado, aquele que vai se colocar ao teu lado, consolador. Sabe o que é consolador? Enxugador de lágrimas. O que concede a graça de, no momento que parece tudo perdido, ter a esperança de que aquilo não vai terminar daquela maneira, mas que vai celebrar cantando ao Senhor Jesus. E olha só, essa é a parte que é o ápice, o apogeu. Quando cessar a tua vida, quando cessar a tua existência, a existência deste corpo, vida terrena, o Espírito Santo é a segurança, é o selo de propriedade. O Espírito Santo te levará até o noivo que é Jesus. Que coisa linda, né? Agora vejamos então as poderosas maravilhas do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Vejamos então, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira coisa que nós podemos observar aqui: havia uma junção de pessoas e elas não estavam ali reunidas com a vida centralizada em ídolos, nos feiticeiros, nos políticos. Não. Elas estavam reunidas ali, centralizadas em Cristo e na promessa de que Cristo enviaria o Espírito Santo. Pessoas essas, perdoadas pelo Senhor, salvas pelo Redentor. Você quer receber o Espírito Santo? Primeira coisa, se reúna com pessoas que tenham Jesus Cristo como centro de culto absoluto. Não há nessa reunião devoção a qualquer outro, senão ao Senhor. E vejamos o que vai acontecer. De repente, veio do céu um som. Olha só o que o escritor diz: um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa.
onde estavam assentados. É isso que vai acontecer na sua vida. Quando você se render a Jesus, sem reservas, você se render em devoção fervorosa a Ele, Ele te perdoará. E o Senhor encherá a tua vida, a tua casa, com o poder da pessoa linda e magnífica, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Encheu toda a casa. Olha que coisa maravilhosa. E diz ainda, no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha o que o Espírito Santo faz de lindo. Ele não trata você como massa. Não. Ele trata individualmente, pessoalmente. O Espírito Santo encheu todo aquele lugar em que as pessoas estavam cultuando a Cristo e distribuiu língua de fogo individualmente, pessoalmente a cada um. Sabe o que comunica isso? Tem algo que o Espírito Santo quer distribuir a ti. Tem algo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram e jamais subiu ao teu coração, que o Espírito Santo quer conceder a ti. Olha que coisa magnífica, que grandiosidade, que você se priva. Se estás reunido em devoção aos ídolos, isso não te acontecerá. Se estás reunido em cânticos, em louvor aos ídolos, isso não te ocorrerá. Por que, pregador? Porque o Espírito Santo é enviado para que o pecador perdoado glorifique a Ele. Foi o que aconteceu aqui. Glorificaram o Senhor. Quer ver? Olha só. Olha, pessoal. Coisa linda. Ó, mas é importante. Olha só. Se alguém diz ter recebido o Espírito Santo e está abrindo os lábios, cantando aos ídolos, você está glorificando outro. Você tem que fazer uma revisão na sua vida, porque isso pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Olha só que o Senhor disse quando enviaria o Espírito Santo. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 16. Ele diz assim, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito Santo me glorificará. Olha só, João capítulo 14, capítulo 16, versículo 14. O Espírito Santo me glorificará. Se conheces alguém dizendo que tem o Espírito Santo, mas os seus lábios glorificam a outro, glorificam os deuses feitos pelas mãos dos homens, só pode ser um espírito estranho, porque não é esse espírito. Na sua casa você lê João capítulo 16, versículo 14. E o Espírito Santo, ele fala aqui, o Espírito Santo me glorificará. Era isso que esse povo estava fazendo. Reunido no louvor, no culto cristocêntrico. E quando recebeu o Espírito Santo, eles glorificaram o Espírito Santo. Glorificaram Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Bem, meu dever é anunciar, né? A mensagem. Saia dessas reuniões em que os homens estão cultuando a outro e não a Jesus. Derrame a sua devoção fervorosa, tal como uma esposa apaixonada derrama o seu amor somente ao seu amado. Hoje mesmo, entregue-se totalmente em culto, em cânticos sagrados, em honras religiosas, somente a Jesus. E aí você verá que coisa espetacular e incrível que Jesus fará na sua vida. A sua vida não será a mesma. A de Pedro não foi? Antes Pedro, covarde, medroso, bastou uma criada denunciar ele e ele negou Cristo 3 vezes e ainda amaldiçoou o nome de Jesus. Mas depois de restaurado e ter recebido
o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele anuncia publicamente. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E com intrepidez, ele caminha para ser morto, sem negar Jesus. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça. Ele foi crucificado, possivelmente uma cruz em forma de X. Foi crucificado, mas não negou Jesus. Sim, é esse Espírito, o Espírito Santo, que vai mudar a tua vida, vai conceder fruta, um deles paz, mansidão, fidelidade, e é este mesmo Espírito que vai te conceder dons como profecia, conhecimento da palavra, fé. É o Espírito Santo que vai te assegurar que na tua partida a tua alma não cairá no precipício eterno, no abismo, mas o Espírito Santo te pegará pela mão e te levará até Jesus. Que coisa linda, hein? Você não vai receber essas bênçãos senão se entregando a Jesus o Salvador. Amém? E meu dever é anunciar, né? A responsabilidade é sua do que fala com a mensagem de Deus. Mas haverá prestação de contas, viu? Senhor, toma essas vidas em tuas mãos, abre os olhos das almas cegas, liberta do domínio dos ídolos. Meu Deus, se tem alguém aqui que está sendo afligido em razão de um manjar de feitiçaria baixado com seu nome, hoje mesmo, a tua espada flamejante corte esse laço e os manjares de Satanás, os manjares que os demônios da feitiçaria receberam à meia-noite, se tornem cinzas, em nome de Jesus, o Nazareno. Está declarado luz nesse lugar, em nome de Jesus.